Vamos atentos ouvir e juntos refletir nesta palavra. Lucas 13, o verso de número 14, que diz assim: Então o chefe da sinagoga, indignado porque Jesus curara no sábado, tomando a palavra, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, neles para serdes curados, e não no dia de sábado. Apenas este versículo. Vocês que estão aqui na igreja podem se assentar. Como eu disse, vamos começar tudo de novo. Abra sua Bíblia no livro. Não, é brincadeira. Essa parte já foi. Essa palavra que eu quero ministrar, na realidade, seria a segunda parte de uma ministração que eu já trouxe, que foi a última ministração minha. Então, eu diria que o tema dessa palavra seria o mesmo, parte 2. Desconstruindo paradigmas. Desconstruindo paradigmas. E se você não ouviu a primeira ministração, é só você buscar lá na página do Facebook da Igreja Cristã, você vai encontrá-la lá, ou pode encontrar também no canal do YouTube Pérolas da Palavra de Deus, com esse título, Desconstruindo Paradigmas. Eu li o verso de número 14, onde o chefe da sinagoga já estava se posicionando quanto a uma atitude de Jesus Cristo. O texto, ele começa nos falando que Jesus estava na sinagoga ensinando. E uma mulher que estava enferma, Jesus, quando a vê, ele a chama e diz assim: mulher, estás livre da tua enfermidade. E isso chocou, de certa forma, não apenas o chefe da sinagoga, que o texto diz, mas, de repente, todos os ali presentes. Então eles se chocaram com essa atitude de Cristo, de estar curando. E interessante que o tamanho do milagre não era importante para o pessoal ali da sinagoga. Se você é curado e esta cura se caracteriza como sendo um milagre, importa para você que dia que é, que ano que é, que horas são. Eu só posso receber esse milagre se for de madrugada, se for ao meio-dia, se for à meia-noite, se eu estiver na igreja, não importa lugar, hora, tempo. O milagre é milagre, mas a preocupação, como nós vimos, é a questão que o chefe falou. Tem 6 dias que vocês podem vir aqui para ser curado. Não precisa vir justamente no 7º, onde pela lei não poderia se fazer algumas coisas. Dentro desse texto, Jesus vai responder para eles. No verso de número 15. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o jumento para o levar a beber? E não devia ser solta desta prisão no dia de sábado esta que é filha de Abraão, a qual há 18 anos, meu Deus, Satanás a tinha presa. E dizendo essas coisas, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Bom, tendo uma visão geral desse texto, desses versos todos que nós lemos, eu quero destacar 3 ou 4 coisas de início. Personagens, por exemplo, o primeiro personagem aqui, não precisamos falar muito dele, é o próprio Senhor Jesus, que como na última ministração que eu falei sobre esse mesmo tema, eu disse, Jesus é um quebrador de paradigmas. Apesar de que a palavra diz que ele não veio para
desfazer a lei, mas para cumprir a lei, ele quebrava algumas regras. Mas para mostrar para o povo de então, que não era daquela maneira que eles estavam fazendo. Nós vamos ver isso mais uma vez, pouco a pouco. Então o primeiro personagem que eu quero tratar, eu quero enxergar dentro dessa palavra, seria o próprio Jesus, que mais uma vez ele enfrenta, e não enfrenta passando a mão, com palavras doces, ele já responde logo, hipócritas. Mas para quem ele está falando isso? E aí eu diria que seria o nosso segundo personagem, o chefe da sinagoga. Quem eram as pessoas da sinagoga? Se nós fôssemos trazer para os nossos dias, a sinagoga em si, poderíamos dizer que é a igreja. Sinagoga é reunião de pessoas, agrupamento ou assembleia, reunião. Então, nos nossos dias, a gente poderia dizer que a sinagoga era a igreja. E o chefe da sinagoga, poderíamos dizer, os pastores, ou se existe um chefe, nós diríamos é o nosso chefão. É isso, exatamente isso, lá naquela ocasião que nós podemos trazer para os nossos dias. E Jesus se direciona a este homem e fala para ele, essa palavra que eu citei e que está no verso, hipócritas. Na verdade, não só para ele, mas para os demais, que tinham o mesmo sentimento, que tinham as mesmas atitudes. Então, esse seria o segundo, Jesus, o primeiro personagem, o chefe da sinagoga e todos os demais que representavam a igreja naquela ocasião eram os religiosos, somos nós hoje. Esse segundo personagem. E a mulher, vamos dizer que seria a terceira personagem dentro desses versos que nós lemos. A mulher, como nós podemos observar aqui, há 18 anos sofria daquela enfermidade que não era tão somente uma enfermidade física, mas espiritual. O texto diz que, no verso que nós lemos, Satanás a tinha como presa. Veja que não era uma enfermidade do ponto de vista natural. E não era uma enfermidade que a tinha acometido há 1 dia, 2 dias, 3 dias, há 4 meses, mas 18 anos. Dá para você, ou dá para a gente analisar isso com maior profundidade? Imaginar o que significa você estar, eu não diria possessa, mas a enfermidade que aquela mulher tinha era espiritual. A Bíblia não diz, o texto não diz, mas a gente pode acreditar que esta mulher era uma frequentadora daquele local. E algo interessante que eu vejo na vida desta mulher é que ela pelo menos ela não fez como as outras pessoas que procuraram um milagre ou uma bênção do Senhor. Bartimeu pediu, clamou. Os leprosos pediram. A mulher do fluxo de sangue, embora ela não tenha falado, mas ela teve a atitude de tocar nas vestes do Senhor, porque disse em seu próprio coração, se eu tão somente fizer assim, eu serei curada. Agora, esta mulher não fala nada. Na última ministração eu falei sobre a mulher cananeia, que também procurava o Senhor Jesus, pedindo pela sua filha. Esta mulher dessa história aqui não fala nada. Jesus a vê. Jesus estava ensinando numa das sinagogas, diz o verso de número 10, no sábado, que todo o problema aqui se dá início por causa do dia. Estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, um espírito de enfermidade.
havia já 18 anos e andava encurvada e não podia de modo algum se endireitar. E aí é onde vem o que eu disse para vocês. Ela não pediu, ela não clamou, ela não disse palavra alguma. No verso 12, Jesus, diz o verso, Jesus a vê, a chama e diz assim para ela: mulher, está livre dessa tua enfermidade. É apenas uma curiosidade que eu levanto, comparando este milagre com os outros milagres, que era alguém vindo atrás, alguém querendo tocar em Jesus, alguém clamando à beira do caminho, os leprosos que dizem: Senhor, nós queremos ser limpos. E esta mulher não. Jesus a enxerga e Jesus a chama dizendo: você está livre dessa tua enfermidade. Isso chocou, logicamente, o chefe da sinagoga e os que ali estavam. Mas, repetindo a palavra que eu disse na última ministração, Jesus quebra paradigmas. Analisando todos esses versos, esta lição, a lição que a gente pode aprender dentro desse texto, é que nós não devemos ser omissos com o pretexto de estar cumprindo a lei. Essas palavras eu também citei na outra ministração. Com o pretexto de estar cumprindo a lei, o chefe da sinagoga se indigna com Jesus por estar fazendo um milagre no dia de sábado. A lei a gente poderia até trocar ou colocar outras palavras. A lei a gente poderia dizer que é seguir a lei, seguir regras, seguir procedimentos, mandamentos. A palavra que você quiser usar. Muito usual nos nossos dias seria procedimentos. Não só, olha que interessante, que não é só quando a gente está falando no âmbito espiritual, igreja, mas procedimentos a gente segue em casa, segue com certeza, você segue procedimentos na empresa em que você trabalha, procedimentos, regras, leis, normas, o nome que você quiser dar. E com a pretensão ou com o pretexto de estar cumprindo procedimentos, o chefe da sinagoga chama a atenção com o verso que nós lemos de número 14. O chefe da sinagoga, indignado porque Jesus curou no sábado, como se o tamanho do milagre, como se aquele milagre acontecesse todas as vezes. Ora, irmão, se fosse natural, todo dia você passar pela esquina e ver um aleijado sendo curado, então é natural. Você não vai nem se espantar mais. Você não vai nem perguntar que dia, que horas, que tempo que é, se está chovendo, se não está chovendo. A impressão que quando o chefe da sinagoga que se indigna com a situação é de que esse milagre vivia acontecendo. Agora, olha o que Jesus fala lá na frente. Há 18 anos, esta mulher está cativa. Quantas vezes essa mulher já não estivera presente naquele local? Que não era o sábado. Na fala do chefe da sinagoga, ela poderia vir em todos os outros dias. Você tem 6 dias para vir. De repente essa mulher ia em qualquer dos outros dias, mas nunca tinha sido vista por eles. Algo interessante que eu quero destacar para que eu não me esqueça, é que essa mulher, ela, embora Jesus diz que ela é filha de Abraão, a gente entende então que ela é do povo, pertence ao povo judeu, é uma judia, mas ela não tem uma identidade. O que nos remete a pensar de que, da mesma maneira, aquele que se achega, a gente não tem que olhar de onde que você é, de que família que você é, quais os bens que você tem. Não. Ou seja, discriminação zero. A gente não deve discriminar, seja quem for. Se é homem, se é mulher, se é baixinho, se é grande, se é brasileiro, se é japonês, se é estrangeiro de qualquer outra nação. Nós, como servos de Deus, como igreja do Senhor, é o que Ele quer nos ensinar. Não devemos partir deste
ponto de vista para ver, você é judia? Sim, então, mas hoje é sábado, volte amanhã, que aí amanhã você vai receber a tua cura. Hoje a gente não pode fazer nada, porque a lei diz, pretexto da lei, com a ideia de que se está fazendo, está se seguindo um procedimento, fazemos uso, muitas vezes, a gente levando para o contexto profissional, a gente com o pretexto de estar seguindo normas, ou como eu disse, seguindo procedimentos, a gente usa não de autoridade, mas de autoritarismo. E aí muda a coisa. Porque você pode seguir o procedimento sem ser agressivo, sem ser mal educado, sem ser autoritário. Para você que tem empresa, para você que tem subordinados, fica aí a dica. Seguir procedimentos não significa você ser arrogante, ou deixar de cumprir o que é o mais importante dentro do Evangelho do Senhor: praticar o amor, a compaixão, a misericórdia. Então não podemos usar isso como pretexto. Eu disse que o que nós podemos aprender nessa história é que não devemos ser omissos. E não devemos, mesmo, eu repetindo agora, mesmo dentro de um padrão de seguir normas e procedimentos, a gente usar autoridade no sentido pejorativo da coisa. Autoritarismo. Nós não devemos. A gente aprende isso. Eu aprendo isso com esse texto, reforçando novamente o que eu já falei na última ministração. E mais uma vez, dentro da palavra, a gente prova Jesus ensinando isso para nós. Qual tipo ou como é que você está usando a autoridade que você tem? É preciso saber disso. E como eu já falei, isso tudo não se aplica apenas aqui no contexto igreja. Isso se aplica lá na tua casa, lá onde você trabalha. E evidentemente também na igreja. A gente pode aprender mais 3 verdades dentro dessa história, dentro desse texto. O primeiro, a mulher não tinha identidade, o que nos leva a entender de que eu não devo me preocupar quem é que está sendo o alvo do milagre, da cura, do bem que eu preciso fazer. E lá em Tiago, capítulo 4, verso 17, diz que se eu sei fazer o bem e não faço, nisso eu peco. Eu quero ler, eu vou fazer a questão até de ler, para eu não errar em nenhuma palavra. E aí entra também a questão da omissão, né? Tiago, capítulo 4, verso de número 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Mais uma vez eu diria essas palavras: não devemos ser omissos. Então a primeira verdade, a mulher não tem identidade, o bem que eu posso fazer, não devo olhar a quem eu vou fazer. Jesus, numa outra ocasião, até disse assim, que a gente deve amar os nossos inimigos. Então é uma verdade muito clara para nós. E é lógico, não importa qual é o nosso cargo. Ah, eu sou pastor, então eu tenho que fazer. Eu sou levita, então eu tenho que fazer. Eu não sou pastor e não sou levita, então eu não preciso fazer. Não importa qual é a sua posição. É homem de Deus, é mulher de Deus, faça o bem. Faça dentro da medida que você pode fazer. Aí a gente vai lembrar lá da parábola do bom samaritano. Aquele que socorreu, usou as ataduras, o azeite, depois levou até a hospedagem para que terminasse de ser cuidado. Então, a gente faz até onde a gente pode fazer. Desse ponto em diante eu não posso fazer, aí eu vou levar para quem pode fazer mais. Então não importa se eu sou pastor, se eu sou pastora, se eu sou levita, se eu não sou, se eu sou músico, se eu sou um simples membro, se eu tenho oportunidade de falar ou não tenho oportunidade de falar.
A oportunidade de fazer o bem é para todos. Então não necessariamente o chefe da sinagoga é quem tinha que fazer. Então essa é uma segunda verdade que a gente pode observar. E claro, eu faço o bem só nos dias ímpar, dia par eu não preciso fazer. Dia sim, dia não, independente se é par ou ímpar. Não, todo dia é dia de se fazer o bem, todo dia é dia. E eu repito novamente o verso de Tiago. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Mas o que acontece é a questão, quando eu digo que a gente não deve ser omisso, é porque muitas vezes, irmãos, eu confesso que eu busquei uma outra palavra. Para de repente alguém não dizer assim: pastor, você está sendo repetitivo. Você pregou isso a semana retrasada, semana passada, você pregou isso da última vez. Porém, o Espírito Santo está me trazendo para essa palavra, para este mesmo, como é que a gente pode dizer, o teor da ministração é o mesmo. E eu não quero carregar nos meus ombros por não falar aquilo que Deus manda eu falar. Em se tratando da questão de omissão, o que acontece? Como é que a gente se omite? Seja com alguém de dentro ou com alguém de fora. Uma das maneiras é muito simples. Você não pergunta: irmão, está tudo bem? Não vou nem perguntar, vai que ele diz que não está tudo bem, aí eu vou ter que ajudar. Se eu não pergunto, então fica melhor, porque eu não tenho responsabilidade. Então é melhor eu não perguntar. E claro que nós, mais uma vez, eu digo, nós não estamos falando só aqui dentro da igreja. Se você passa por alguém na cidade e você vê alguém cabisbaixo, preocupado, lógico, né? Alguém que está cabisbaixo, calado, olhando para o chão, com um semblante caído, é evidente que essa pessoa tem alguma coisa, mas você passa de largo, faz igual o sacerdote com o levita, passa de largo, você não se aproxima para perguntar. Então você não sabendo o que a pessoa tem, você não tem responsabilidade em oferecer uma ajuda, uma palavra, um ombro amigo. Isso é omissão, e isso também a gente encaixa dentro do que Tiago diz. Você pode fazer o bem, você sabe fazer o bem, mas você não faz. Então nisso você está pecando. Nisso você está pecando. Ao nos comportar como Cristo nos ensina, irmãos, é tão gostoso quando a gente aprende. Eu não sei quanto tempo aqueles homens, esses homens da sinagoga, se esse chefe da sinagoga, se realmente houve ele uma conversão genuína, porque eu volto a dizer, quem eram eles? Eram nós hoje. Somos nós os religiosos que questionamos, que usamos de preconceito. Essa é uma palavra forte, mas é. Porque quando você fica excluindo pessoas, imagina, irmãos, olha, novamente eu vou trazer à tona. 18 anos, você consegue acreditar nisso? Uma pessoa congregando do teu lado 18 anos, escrava de uma enfermidade posta por Satanás, e você não consegue enxergar isso? Eu, como pastor, não consigo enxergar isso. Misericórdia, Deus acho que fica olhando para nós lá do alto céus, do seu trono, e falar: olha, não foi para isso que o meu filho morreu, não. Não foi para isso que o meu filho foi à cruz, não. Eu penso que nesta hora sim, Deus deveria virar as costas para nós. Porque não é possível, meu amado, nós estarmos dentro da igreja, convivermos, termos uma comunidade. É por isso que nós somos uma comunidade. 18 anos, uma pessoa enferma, e uma enfermidade espiritual, e não há um homem de Deus, uma mulher de Deus que consiga enxergar isso. O que está faltando em nós? Oração. Se chamar para o churrasco, a gente está junto, mas se chamar para orar, não está. Se chamar para oração, opa, não vou. Opa seria para o churrasco. Mas oração, consagração, jejum, a igreja tem que se despertar.
Não é tempo de nós ficarmos brincando. Então, quando nós conseguimos enxergar isso, porque é uma via de mão dupla, quando nós abençoamos, nós somos abençoados também. Quando nós semeamos, a gente colhe conforme a gente semeia. Então é uma via de mão dupla, vai para lá, vem para cá. Então quanto mais rápido, ou quanto mais, é essa palavra mesmo, quanto mais rápido nós aprendermos, mais conquistas nós vamos ter, em todos os níveis da nossa vida. Eu indaguei, será que o chefe da sinagoga, depois de que Jesus falar para ele, o chamar de hipócrita, será que ele não se apercebeu e pôs a mão na cabeça? Falar, olha Senhor, sabe que o Senhor tem razão? O texto não fala. Mas imagina, se eles tiveram essa humildade de reconhecer, sabe que Jesus tem razão? A gente solta os nossos animais, se um cair lá no buraco, a gente vai lá, a gente desprende da manjedoura cada um o seu boi ou o jumento para levar a beber. A gente está fazendo isso e quando se trata de um semelhante, a gente está desprezando com o pretexto de estar cumprindo a lei. Jesus tem razão. Será, irmãos, que eles tiveram humildade de fazer isso? Não sei, porque o texto não fala. Agora, será que eu e você vamos ter a humildade de nos olhar e nos aperceber por dentro, porque tem que partir de dentro para fora? Será que eu não estou agindo como eles? Cheio de crenças e de paradigmas, nomes que eu usei na última ministração, conjunto de crenças, é assim que a palavra diz que eu tenho que ser. É assim que a palavra diz, me ensina, eu vou fazer isso, eu estou cumprindo. A gente usa a palavra, o chefe da sinagoga usou a palavra. O que ele citou aqui estava dentro da lei. O que ele citou estava dentro da lei. Você tem 6 dias para fazer e acontecer. Você vem justo no 7º, que é dia do Senhor, consagrado ao Senhor. Ele não estava mentindo quanto a isso. E Jesus não está questionando essa questão. Jesus está questionando, ou com a posição de Jesus, chamando-os de hipócritas, Jesus está dizendo assim, vocês podem fazer isso, mas não esqueçam de fazer aquilo também, como numa outra citação, onde Jesus fala, vocês dão o dízimo do coentro, vocês fazem isso, mas vocês não podem fazer isso somente e esquecer de praticar a justiça, o amor. E é o que acontece quando a gente pratica esses tais procedimentos com esse pretexto de estar cumprindo-os. Mas na verdade a gente está sendo, ou está agindo sem amor, sem compaixão, sem misericórdia. E praticando o que eu chamei aqui de omissão, nos omitindo. E isso, esse sentimento, este comportamento, seja em grandes ou em pequenos, precisa mudar. Precisa mudar. E como uma terceira verdade que eu estava dizendo, o quão mais rápido nós mudarmos, mais vitórias nós vamos alcançar, mais vidas nós vamos alcançar, mais forte nós vamos nos tornar. Lembrando lá de Salmos 1:3, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quem vive em união, em qualquer que seja, quando eu ministrei, certa feita eu ministrei falando sobre o Salmo 133, e eu pedi para que as pessoas substituíssem a palavra irmãos, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Tira a palavra os irmãos aí, coloca, ó quão bom e quão suave é que as famílias vivam em união, que as empresas vivam em união, que a sociedade viva em união. Aí você vai trocando, porque isso se estende para todo mundo. Quando nos unimos, nós nos tornamos mais fortes. Por que o inimigo vence?
Por que que o inimigo estava atormentando esta mulher há 18 anos e ninguém fazia nada? Por quê? Por conta da desunião. Era cada um para si e Deus para todos. Mas no dia de ir lá na sinagoga, vamos para a sinagoga, louvamos a Deus, cantamos a Deus. Mas a mulher, ou seja lá quem for, outros enfermos que ali entravam, permaneciam do jeito que entrava, saía. E não somente do ponto de vista físico, enfermidades físicas, mas nesse caso aqui, a mulher encurvada, era um demônio, um espírito de enfermidade. Mas não só isso, há outras situações também. Então, quanto mais rápido a gente se perceber que essa nossa atitude diante do Pai está errada, mais próximo a gente fica do verdadeiro reino que o Senhor quer que a gente viva, o reino de Deus aqui na terra. Mais conquistas, mais prósperos, mais progresso a gente alcança, mas para isso a gente precisa nos libertar, se esse for o caso, dessa pretensão de apenas estar cumprindo leis, regras. Eu vou voltar à questão profissional. Quantos de nós, a gente não cumpre leis ou procedimentos lá na empresa? Dá vontade de descer e ir aí bem pertinho da câmera, mas eu não vou fazer isso não. Outro dia eu fiz, agora não, mas me deu vontade. Só para perguntar bem pertinho de você aí. Quantas vezes você só seguiu o procedimento quando o chefe estava próximo? Quando o chefe não está, ou qualquer um da chefia não está, você faz do jeito que você quer. Eu estou mentindo? É ou não é desse jeito? Não tem ninguém olhando, eu faço do meu jeito. Agora, meu irmão, a gente voltou às atividades lá no hotel em Campinas. Voltamos essa semana. Mas há mais de 2 semanas... talvez 3 semanas, a gente vem fazendo treinamento com um monte de novos procedimentos por conta do coronavírus. Gel para todo lado. Tem gel até na comida. Não, brincadeira, não tem. Mas só falta ter gel na comida. É gel para todo lado, máscara o tempo todo, o distanciamento, o hotel tem o balcão agora também, com aquele acrílico na frente, enfim... procedimentos e mais procedimentos na parte de limpeza também. Na parte de limpeza também. Interessante que a governanta, ela esteve na reunião mostrando um produto junto com uma lanterninha que tem lá uma lâmpada especial. Para que serve essa lâmpada? Para verificar se a camareira em algum ponto que é vulnerável, por exemplo, a maçaneta, é onde todos pegamos. O controle remoto, entre outros pontos que são vulneráveis, verificar se ela seguiu o procedimento de limpar ali com o produto adequado. É simples, passa um produtozinho assim e vem com a lâmpada. Se tiver o sinalzinho ali, é porque a camareira não passou por ali. Mas ela marcou que passou. O quarto já está constando como limpo. Procedimentos. Aí vem o Senhor... Imagine vocês, hein? Com uma lanterninha dessa. Deixa eu ver aqui. Ô Glaucia, me dá sua mão aí. Vai ser na palma da mão. Se sair uma marquinha aqui é que você não seguiu o procedimento. Quem é que teria coragem de estender a mão assim? Senhor, pode fazer aqui. Passar essa luz aí ultravioleta. Nem sei se é ultravioleta, mas é uma lâmpada, uma luz especial. Quem é que tinha coragem aí de apresentar a mão? Pode colocar assim, Senhor, que eu estou aqui no procedimento. Fiz tudinho que... como manda o figurino. Meu irmão, não é fácil não. Então, até mesmo na nossa vida do dia a dia, procedimentos. E não segui-los apenas porque tem alguém olhando. Lembro de um verso que diz, tudo que você fizer, faça como se fosse para o Senhor. Agora, se para o Senhor, a gente já faz mal feito, quanto mais lá para o mundo, hein? Quanto mais lá fora. Para a gente poder encerrar, esse sentimento todo, meu amado,
esse sentimento todo, essa atitude toda do homem ali da sinagoga, do chefe da sinagoga, é como que um sentimento de uma pessoa puritana. O que é uma pessoa puritana? Uma pessoa que é cheia de moralidade. Então, ela tudo certinho, tudo bonitinho. Mas por detrás você enxerga a atitude que Jesus enxergou. Porque se Jesus não tivesse enxergado isso, Jesus não o teria chamado de hipócrita. Se Jesus chamou é porque sabia que por detrás de toda aquela capa de santidade havia um sentimento preconceituoso, mesmo com a prerrogativa de estar cumprindo a lei. Então vamos, se é que há isso no meio de nós, a gente precisa, em nome de Jesus Cristo, se libertar disso. O que é puritano? É ser moralista com a desculpa de estar cumprindo a lei. Então não faça isso, não sejamos assim, não façamos assim. E mais uma vez então eu digo que nem sempre mostrar que está cumprindo a lei significa que você está no propósito de Deus, fazendo o que realmente você precisa fazer como luz que você é. Porque nós somos luz e sal. Mas como luz, o que a gente está fazendo? Escondido? Embaixo da mesa? Não iluminando nada? Ou então a gente como luz está ofuscando? Sabe quando a luz bate nos seus olhos, é tão forte que a pessoa perde a visão? A gente é luz. Então a gente pode também querer brilhar demais. É o caso do puritano, né? A santidade, vestido de uma santidade que ele não tem, na verdade. E sal, como é que é? Como nós somos sal, como a gente tem temperado por aí? Na desculpa de estar, a mesma coisa, meu irmão. Na desculpa, no pretexto de estar fazendo a obra de Deus, a gente sai salgando todo mundo. Mas que a gente aprenda com o texto desta noite. E uma coisa que eu peço a Deus, e que é a minha oração, que a gente passe a observar. Porque não é possível alguém no nosso meio, com um peso nas costas, sendo espiritual ou não, viver entre nós, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Quantos anos que essa mulher estava desse jeito? 18 anos. Não é possível isso. Não é possível isso. Quero te convidar para nós orarmos. E vamos, com esta oração, encerrar. Deus, obrigado por nos conceder a oportunidade mais uma vez, ministrar a Tua palavra. Quantas pessoas, Senhor, deixaram de ser alcançadas pelo Teu poder, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, quando nós fomos omissos, quando nós nos distanciamos, quando nós, com o pretexto de estar sendo certinhos, cumprindo a lei, nos distanciamos, deixando de praticar o amor. Quantas vezes, Senhor, ou quantas pessoas que poderiam estar entre nós, salvas, limpas, com o nome escrito no livro dos céus, no livro da vida. Quantas pessoas poderiam estar libertas, Senhor, seja de um peso espiritual, de um demônio, de enfermidade, ou mesmo de problemáticas desta vida que temos no campo material. Quantas pessoas poderiam estar libertas se eu não tivesse me omitido? Então que nesta noite haja libertação na minha vida, haja libertação na vida do meu irmão que está me ouvindo agora, haja libertação na Tua igreja, Senhor, para que nós sejamos realmente representantes do Senhor, que nós sejamos verdadeiros embaixadores do Senhor, que não seja, Senhor, a nossa vida, mas seja a Tua vida em nós. Que nós possamos ser enxergados como homens de Deus, como mulheres de Deus, praticantes, não apenas de capa, Senhor, mas verdadeiramente
a gente possa dizer: eu sirvo a Deus, eu tenho o Senhor Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, eu tenho a palavra de Deus no meu coração guardada para não pecar, como disse o salmista. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Meu Deus, que assim seja na minha vida, que assim seja na vida do teu servo, da tua serva, desse que nesta hora está me ouvindo lá do seu lar. Seja alcançado, seja abençoado, seja impactado por essa palavra, seja tocado pelo teu Espírito Santo, Senhor. E se houver alguma enfermidade, nós neste momento estamos repreendendo desde já. Enfermidades que começaram hoje ou ontem ou há anos e estão aí, em nome de Jesus Cristo, nós nos levantamos agora, arrependidos, ó Deus, pelo nosso mau comportamento. E nós declaramos: seja livre desta enfermidade, seja livre desse teu problema. Receba a palavra profética na tua vida nesta noite, em nome do Senhor Jesus.